boa noite. Estamos com mais um Sexo e Prosa para falarmos sobre separação invisível. E para falar sobre o tema, estamos aqui com a psicóloga Mônica Maciel. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. Muito boa noite, Cássia. É um prazer enorme estar aqui neste programa e falando sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante para tantas famílias arapiraquenses e da região em geral. Mônica, o que é separação invisível? A separação invisível, Cássia, na verdade, são sintomas que o casal já vem apresentando ao longo do tempo, no decorrer do relacionamento, tanto do namoro, noivado ou casamento. Porque, assim, todas as pessoas conhecem a separação visível, que é quando chega já o momento realmente que acabou o relacionamento. Mas a invisível, ela vem se apresentando no decorrer, na rotina, onde muitas vezes falta o diálogo, falta essa questão da relação sexual em si. E que, na verdade, eles nem estão se percebendo que estão nessa separação, Isso, né, Mônica? E eles não percebem, entendeu? O casal, na verdade, que está vivendo esse conflito, ele não percebe. É tanto que, assim, nem o casal se separa de uma hora para outra. Me separei, fui dormir, acordei, hoje já não gosto mais da pessoa e vou me separar. Não é assim. Na separação invisível, isso é algo que vem acontecendo com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos. Você vai se distanciando da pessoa. Muitas vezes você deixa de perceber essa pessoa como algo bom em sua vida. Você deixa de fazer os elogios. Então você só vê no outro as críticas, só vê o lado negativo em muitas vezes das situações. Esse casal, então a gente não pode dizer começa pelo homem ou pela mulher. É uma coisa que vai vindo. E isso dos dois. É tanto que, assim, como estamos falando em relacionamento, né, sabemos que o diálogo é muito importante. E o que nós percebemos é que as pessoas, os casais começam, claro, tendo essa afinidade de diálogo, de conversa, mas com o decorrer do tempo vai se distanciando. Muitas vezes, a Cássia, pela questão do trabalho, a rotina diária. Hoje em dia nós temos essa questão também dos meios de redes sociais, que muitas vezes distanciam esses casais. Verdade, muitas vezes está um na sala, o outro está no Isso. quarto, e aí eles vão tendo esse distanciamento, não vão tendo mais as conversas que deveriam Com ter. certeza, com certeza. Os filhos estão presentes, mas ao mesmo tempo estão ausentes. São pessoas que estão assim, como é que eu posso falar, de corpo presentes, né? Mas eles se distanciam. E isso acontece muito exatamente por essa falta de diálogo que não está acontecendo. É como você falou, não tem uma pessoa específica. Não, na verdade, não começa pelo homem ou pela mulher. Os dois, na verdade, têm a sua parcela de contribuição para que venha acontecer essa separação invisível. Como ela é invisível, não dá para eles perceberem. Não vai dá. acontecendo. Vai acontecendo. No dia a dia. No dia a dia. E são com pequenas atitudes. Observe quando a gente está em um casal, está no início do namoro, existe muito a fase da conquista, das qualidades do outro, do elogio. Você tenta querer ajudar o outro, mas de certo modo, de uma forma agressiva. É tanto que assim, nós falamos muito sobre as críticas construtivas e destrutivas. Mas, na verdade, a mulher muitas vezes quer fazer esse papel de criticar o homem ou vice-versa. Não percebendo que isso cada vez mais, em vez de causar uma mudança, vai distanciando o casal. Será que, nesse momento, Mônica, essa mulher, ela quer estar no papel da mãe? Com certeza, com certeza. É tanto que a psicologia explica, né, que essa questão, o homem muitas vezes busca a esposa, mas na verdade achando que a esposa vai ter atribuições que na verdade a sua mãe fazia, não é? Não que o homem esteja vendo a esposa como uma mãe, mas inconscientemente a mulher quer fazer esse papel até de proteger, e isso causa um afastamento entre os dois. É verdade, Mônica. Quando eles começam a fazer alguma programação diferente um do outro, isso também vai causando essa separação invisível? Com certeza, não é? Foi como eu falei a princípio, tem que existir o diálogo, a compreensão, e o casal em si, ele tem que caminhar juntos. Por quê? Vamos dizer que os dois trabalham em funções diferentes, passam o dia um longe do outro, mas quando chega em casa, ele vai sair com os amigos, ela vai sair também com as amigas, ou vai para uma reunião, e cada vez mais, a Cássia, eles estão se distanciando. Então é importante que o casal sempre vá se reciclando, vá conversando, porque se existe o amor, não pode fazer com que esse casal se afaste completamente, porque esse comportamento vai iniciando no papel invisível, mas logo, logo pode gerar uma separação.
Verdade. E é importante que o casal eles façam programas separados e também Isso. façam programações juntas. Claro, claro. Quando eles começam a se distanciarem nesses relacionamentos de programações diferentes, aí é onde é preocupante, né? Com certeza, Cássia, porque esses papéis, né, cada um com sua função, o homem com a sua função de trabalho, a mulher também como dona de casa, cuidar dos filhos e trabalhar no mundo de hoje porque exige. Então, assim, o homem vai ter a atribuição dele e a mulher a dela. Existem sim esses programas que a mulher hoje em dia, até por conta do século XXI, é cobrada para isso, trabalhar, vai ter reuniões. Múltiplas funções. Múltiplas funções. E assim, e o homem por sua vez também. Então tem que existir a confiança, claro, de ambas as partes, que assim, os programas serem separados sim, por motivos de trabalho, mas não, muitas vezes o que a gente percebe, Cássia, é o homem que sai, deixa a esposa muitas vezes em casa e ela se deprime, se revolta, vem as discussões e isso, em vez de crescer, na verdade, vai destruindo o casal. E vai minando esse relacionamento e essa separação que era invisível já começa a mostrar-se. Com certeza, a tornar-se visível para tantas pessoas. E principalmente também uma das coisas que acontece é quando tem filhos, né, Cássia? Quando se tem filhos, muitas vezes assim, a atenção é tão voltada para o filho que o casal não se percebe mais. Que, na verdade, esse casal ele precisa compreender, Mônica, que o filho ele está criando para o mundo. Com certeza. Ele não está criando para ele. Isso. Por isso que, assim, existe tanto, Cássia, como nós sabemos, hoje, tantas crianças, tantos adolescentes, né, com sérios problemas, muitas vezes de carência afetiva ou de superproteção. Por quê? Porque os pais, por sua vez, por não ter mais essa relação íntima entre os dois, substituem na criança. E a criança não é criada para o mundo, para o mercado de trabalho, para agir sozinho como um adulto. Então, esses pais, eles depositam todas as suas carências, suas necessidades, todo o seu afeto nessa criança. E em algumas situações, até a criança passa a dormir no quarto do casal e eles começam a perder essa intimidade que é necessário que se tenha. Com certeza, isso é importante frisar, né? Assim, os pais que estão assistindo, assim, entendam que os filhos têm que ter o seu quarto. A personalidade da criança está sendo formada. Então é nessa fase aí, 5, 6, 7 anos, que a criança está tendo a sua identidade formada. Então a criança tem que ter o seu quarto para dormir. Por quê? Porque criança está crescendo, daqui a pouco é um jovem, um adolescente, e muitas vezes está envolvido com o pai e com a mãe. Aí deita no meio de uma cama, ou então bota uma cama no próprio quarto. Então, os pais que estão aí nos vendo agora, entendam que a criança tem que ter o espaço dela e entender. Ele é filho. E o pai e a mãe formam um casal. Isso é muito importante, ter essa observação com esses filhos. Até porque essa união desse casal, ele precisa ir mais além. Além de quando esses filhos saem de casa. E vai ficar quem? Só esse casal. Por isso que é importante eles terem esse olhar, até para que essa separação invisível, eles possam começar a observar alguns sintomas. Isso. E que muitas vezes, Cássia, completando a sua fala, o que a gente percebe é o seguinte: esse casamento muitas vezes já vem desgastado, já vem, sabe, numa situação assim, se separa, mas assim, falta diálogo. Você vai tendo esses sintomas e não vai percebendo. E daí Cássia, a esposa engravida. Nesse momento eles têm um filho. Então aquela separação que seria visível, na verdade ela foi adiada. Então depositam, na verdade, no filho, né? Chegou esse filho. Então eles tentam resgatar esse casamento em algumas situações. Em outras não. Por isso que é importante, eu friso muito, Cássia, é o diálogo entre o casal. É buscar esse amor próprio que tem que ter e saber se existe o sentimento. Não deve deixar acabar. Verdade. Muitas vezes, Mônica, até o tratamento desse casal começa a mudar. Né? E meu amor termina sendo minha dor. Verdade, com certeza. Aquilo que era para ser elogio, por isso que eu falo, aquilo que era para ser um elogio, na verdade é uma crítica. Vou dar um exemplo, a mulher que muitas vezes ela tenta, não, mas você falou muito alto, você gritou com fulano, olha como você fala. Em vez de ser uma crítica construtiva de querer ajudar, na verdade, mas o outro não percebe dessa forma. O outro, na verdade, se sente ofendido. E, em vez de isso,
juntar os dois acaba afastando, por conta exatamente disso que era para ser o amor. O que a gente percebe muito é que é diferente da época que se namora, não é? Na fase do namoro, onde tudo é encantamento, né? Muito amor. Então, o outro até aceita, muitas vezes, que você fale. Mas a partir do momento que já tem uma relação de 3, 4, 5, independente da quantidade de tempo, você sabe que o outro não aceita nem ouvir mais a fala do que o esposo quer corrigir ou a esposa. E aí, Mônica, nessa relação, até os momentos prazerosos, sexuais, eles vão diminuindo, não é isso? Com certeza, Cássia. É tanto que, assim, eu já atendi mesmo um casal que já vivem há mais de 30 anos, a Cássia, e que eles já deixaram de ter uma vida sexual ativa há mais de 10 anos, por conta do comodismo, a rotina, que, se você percebe, é uma separação invisível. Mas o casal em si, ele não tomou de conta disso, ele não percebeu. E, em sua grande maioria, se for um casal casados há mais de 40 anos, 50 anos, eles vão deixando acontecer, vão levando a vida. Por quê? Porque eles casaram para se separar só no momento da morte. É diferente dos jovens de hoje em dia, Cássia. E é interessante essa fala sua, porque eles se prepararam para casar e separar só quando a morte vir. Com certeza. Mas eles não se prepararam para cuidar desse relacionamento. É aí que entra essa separação invisível e aquele sexo prazeroso que eles tinham, ele foi ficando escasso e muitas vezes nem tem mais. É verdade. E assim, eles se distanciam de uma forma que eles não percebem a rotina, o dia a dia, preocupações, problemas de saúde. Então, só vem perceber isso, na verdade, muito longe, se chegar realmente ao ponto de uma separação mesmo, uma separação visível, de separar corpos, separar bens, de chegar a um ponto de procurar advogados para ter essa separação. Senão, isso vai acontecendo. E essa separação é o distanciamento. É tanto a Cássia que nós percebemos muitas queixas do seguinte: hoje eu estou com dor de cabeça, já não aguento mais o seu ronco. É verdade, essa dor de cabeça é real? Ou é imaginária. Ou então você faz isso para quê? Porque se você perceber, mas eu não consigo dormir com meu esposo porque ele ronca muito. Olha, eu gosto de você, eu amo você, mas eu preciso ir dormir hoje no outro quarto. E você não está percebendo que vocês estão se distanciando. Isso aí é separação invisível. Porque com o passar do tempo, com 2, 3, 5, 10 anos, cada vez mais você vai perceber que em vez de você ter um esposo ou uma esposa, vai ter uma relação amigável. Quando se existe ainda essa relação. Quando não existe a relação de muitas ofensas por conta exatamente dessa separação. A importância está aí de entender o que é um relacionamento. Isso. Entre duas pessoas diferentes e que precisam lutar por esse relacionamento todos os dias, para que essa separação ela vá ficando mais adiante, ou talvez ela nem chegue. Muitas vezes ela nem vai chegar, porque esse casal ele vai começar a cuidar desse relacionamento sempre, todos os dias. É uma reciclagem, não é? Hoje em dia, para se manter um relacionamento não é fácil. Nós sabemos que, assim, manter um casamento hoje é difícil. É difícil. Veja que é diferente da época que nossos avós viviam. Hoje a gente sofre, na verdade, com todo mundo. O mundo de tecnologia, o mundo da rotina, o estresse, a ansiedade. Então, essa situação vai acontecendo e só vai se agravando. Então, por isso que você tem que lutar. Se você ama o seu companheiro, se você ama a sua esposa, então lutar por esse casamento. Se você está em casa e você percebe esses pequenos sinais, Cássia, desse afastamento que existe, você já não pergunta mais: como é que você está? Como foi o seu dia? Vamos jantar hoje juntos? Vamos deixar o telefone um pouco de lado? É isso que você falou. Muitos casais até falam: só me procura quando é para ter uma relação sexual. Quando fala alguma coisa, eu já fico assustada, já imaginando que ele vai querer ou ela vai querer algo. E muitas vezes essa relação ela já está desorganizada, desestruturada por conta dessa separação que esse casal não está observando. A gente lembra, nossos pais, eles estavam sempre juntos, na hora do café, na hora do jantar. Hoje, isso
não existe mais. Esse diálogo, essa conversa que existia, essa brincadeira que muitas vezes o casal estava ali juntos. É verdade. Veja que a rotina mudou. Como você colocou aí muito bem falado, que antes o horário do jantar, o horário do almoço era sagrado, todos juntos, a família, a união. Hoje em dia, com esse avanço do mundo, da ansiedade e tanto estresse, observe que cada um faz o seu programa, cada um janta a hora que quer, almoço a hora que quer, muitas vezes até por conta realmente da hora que não é compatível um com o outro. Mas é importante, Cássia, para esse resgate, você vai percebendo, prepara um jantar, conversa com seu esposo, entendeu? Assim, tenta mudar. Lembra das coisas boas que ele gostava, do que ele gostava também, faz algo diferente. É tão bom falar sobre esse assunto, né? É tão gostoso falar sobre relacionamento, verdade. Porque na verdade, assim, é algo, não tem uma receita pronta, você tem que perceber. Vai construindo, Com certeza você vai percebendo assim, não, mas eu amo. Se eu gosto do meu esposo, se eu amo, eu quero lutar, eu tenho uma família, não desistir. Porque muitas vezes o que acontece é o casal, ele desiste. Hoje em dia, Cássia, a gente percebe que se existir uma discussão, eu vou logo para casa da minha mãe, eu vou embora, e sai. Deixam entrar terceiros nessa relação. Por imaturidade, você não vive o casamento, vai em busca, porque é o dia a dia. Como você falou, é o dia a dia. Não é fácil você manter uma relação, mas é o seguinte, depende dos dois. A culpa não é do homem, a culpa não é da mulher. A culpa é sim dos dois, que tem que buscar do mesmo objetivo. Se os dois estão afim disso, eles querem manter esse casamento. Não, eu estou vivendo pelos filhos. Vamos esquecer essa frase, né? Tem que viver pelo amor que existe entre os dois e não pelos filhos. Claro que os filhos é uma bênção de Deus, né? Tô grávida aqui, tô aqui esperando até um bebezinho. Mas assim, os filhos vêm para somar, para contribuir. É o elo dessa união, desse amor. Mas a vivência dos dois vai ser passado para os filhos. Essa importância desse cuidado nesses momentos de crise, de conflitos, em que esse casal ele vai estar ali resolvendo os dois, é preciso ter muita sabedoria para não sair e ir para a casa dos pais, levar o conflito para os pais, porque cada um vai estar protegendo o seu filho. E aí vai fazer o quê? Esse casal vai acontecer alguma separação. Ou de início, ou lá no final, eles vão começar a olhar um para o outro e dizer: o que é que eu sinto por você? Isso. Porque alguém ali minou aquele relacionamento. Com certeza. É por isso que assim, os dois é quem tem que resolver a situação. Por isso que eu falo, a questão da imaturidade. Claro que você às vezes está com dificuldade, está tendo uma crise no seu relacionamento, que isso acontece. Mas você buscar às vezes assim, uma ajuda profissional, a Cássia, é muito importante. Você procurar um psicólogo, procurar uma ajuda se você tiver essa necessidade de ser ouvida, de ser escutada, de pedir uma orientação. Mas lembrando o seguinte, os pais, né? Os nossos pais, no caso, os pais desse casal, eles podem ajudar, mas existe afetividade. O pai da esposa vai defender ela e os pais do esposo vai defender ele. Então, assim, a relação é dos dois. Por isso que essa relação tem que ser discutida entre os dois. Então, se você está percebendo esses sintomas, procura ver como é que você faz para você resolver. Procura ajuda, procura meios para que você não deixe cair nessa rotina. Porque com o passar do tempo, Cássia, vai gerar uma separação. É verdade. E quando essa rotina, ela vai acontecendo, é onde vai se instalando essa separação invisível. Porque muitas vezes esse casal ele está tão envolvido em outras situações de trabalho, de estudo, que eles esquecem. E quando eles esquecem, vai se instalando essa separação. E quando essa separação se instala, Mônica, o que esse casal ele precisa fazer nessa rotina de trabalho em que ele está vivendo? Um dos dois tem que tomar a primeira atitude, tem que dar o primeiro passo. Um dos dois. Se realmente existe o sentimento entre eles, eles têm que ver, conversar, buscar estratégias, chamar para um diálogo, visto que, Cássia, sabemos, né, que para o homem muitas vezes é muito mais difícil, né, expor, falar, se expressar. Mas assim, a mulher geralmente ela tem essa facilidade muito maior de conversar, discutir sobre o que está incomodando. Mas existe esse resgate. Se você está precisando dessa ajuda, procura alguém que possa te ajudar, entendeu? Se apega, a espiritualidade é muito importante, você se apegar a Deus, Cássia.
Não é assim, você, independente da sua religião, mas você buscar caminhos que te eleve a sua autoestima, que nós sabemos também que isso mexe muito. Isso. Tanto o homem quanto a mulher. Isso. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco. É muito bom falar sobre relacionamento, né, Mônica? Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais sexo e prosa, separação invisível. É isto que estamos tratando nesse momento. E estamos de volta com mais Sexo e Prosa, falando com a psicóloga Mônica Maciel sobre separação invisível. E nesse momento, Mônica, vamos falar sobre rotina em casa. Isso é um problema de muitos casais, Acácia, onde nós vemos assim que a rotina, na verdade, o dia a dia, o estresse, preocupação com os filhos, as contas para pagar, isso faz com que você, na verdade, caia na rotina. E esse reflexo dessa rotina, Acácia, vemos isso à noite, ao dormir. Porque quando chega nesse quarto, tá esse casal que só fala de contas para pagar, preocupação com os filhos e cada vez mais o casal se distanciando. Se você analisar, se você observar a situação por essa rotina, está gerando uma separação invisível, mas o casal não percebe. Por isso que o diálogo é fundamental. E a Cássia ressaltando assim, eu estava pensando, quantas vezes hoje será que você falou para o seu esposo ou para a sua esposa, eu amo você, estou com saudade de você. Porque muitas vezes, no decorrer do tempo, você vai esquecendo. Isso. Não é? A rotina, o dia a dia faz com que você dê prioridades a outras situações, a outros momentos, e você se afasta. Com pequenas atitudes, em pequenas palavras, que você não expõe, que você não diz. E muitas vezes, porque um não fala, aí o outro diz, eu também não vou falar. Eu também vou ficar aqui calada. Eu estou vendo, estou observando, tá bonito, mas eu não vou falar. E muitas mulheres, elas entram com esse olhar porque os homens, eles não são tão atentos. A mulher corta o cabelo, ele nem percebeu, né? E ela quer que ele perceba. Então, até para essas mulheres entenderem como esse homem funciona. As mulheres são diferentes dos homens, na verdade. A mulher age muitas vezes pelo coração, pela emoção, o homem pela razão. Então, se a mulher tem essa necessidade de querer ser prestada atenção, ser observado, cortou seu cabelo, pintou, observe que você tem o cabelo preto, amanhã você pode chegar loira. E, na verdade, muitas vezes o homem nem perceber. E isso gera um conflito, Cássia. Nós percebemos muito, assim, que muitos casais discutem mesmo, vão se afastando por conta dessas pequenas situações do dia a dia. A rotina. Isso. E até porque essa mulher, ela espera desse homem falar que a ama, abraçar, pedir perdão, pedir desculpas. E esse homem, a cabeça dele pensa assim, se eu chegar perto dela, eu der um abraço, ou se eu tiver momentos prazerosos com ela, já está tudo certo, está tudo resolvido. E aí entra um conflito, se instala um conflito e essa separação invisível que esse casal não estava prestando atenção, nesse momento ele começa a visualizar que alguma coisa está errada, né, Mônica? Não está bem. Veja que são sinais, não é? Por isso que eu até falei no início da nossa entrevista, que não existe uma separação, não acontece uma separação rápida de uma hora para outra. São sinais que vai dando pelo comportamento inadequado, tanto de um quanto de outro. A rotina, o estresse, o casal muitas vezes chega, vai deitar e só fala dos problemas. Fala dos filhos, a mulher, né, se não trabalhar, aí vem insegurança, né, passa o dia inteiro em casa, o homem trabalhando, porque precisa manter a família. Então, assim, nós temos várias situações de padrões diferentes de família. Então, assim, cada relacionamento é diferente. Isso. E entender que a minha expectativa não é a expectativa do meu esposo. E isso que nós vemos que gera muitos conflitos e situações. Porque eu espero que ele diga que me ama. Por que ele não falou? Mas será que você fez a sua parte? Será que você foi também atrás dele? Será que você abraçou? Mas talvez já exista uma barreira.
Qual o movimento que essa mulher fez? Isso. Para que isso acontecesse? Qual a situação? Porque, e o homem não é diferente da mulher, o homem é tipo assim, se a mulher disser é isso, o homem vai entender que é aquilo mesmo. Ele não vê que por trás daquela fala, talvez da esposa, muitas vezes de uma forma agressiva, um pouco mais agressiva, existe um sentimento que ela quer chamar atenção. Né? Ela está pedindo ajuda, mas muitas vezes ela também não sabe expressar esse sentimento e ele também não sabe ouvir. Porque muitas vezes ela quer que ele compreenda essa forma de falar dela. E ele não vai compreender. Ele não vai compreender, ele não vai. São dois mundos diferentes, são duas pessoas diferentes, personalidades diferentes. Então, assim, é por isso que hoje a gente vê assim, viver casados, viver um relacionamento, realmente vai depender dos dois. Ter muita cumplicidade, muito diálogo, muito amor. E claro, vai vir os problemas, vão vir. Vai vir a rotina, sempre tem, mas vai depender dos dois. Inovar, sabe, buscar esse caminho, relembrar aquela época, Cássia, do namoro, da paquera, como era bom, né? Como é gostoso essa fase de você dizer ao outro que ama, você beijar. Há quanto tempo, Cássia, será que os casais não se beijam? Né? O beijo é o termômetro dessa paixão. Com certeza. E o que estão fazendo esses casais? Por que estão deixando que essa separação invisível, ela torne-se visível? Em muitas situações, Mônica, acontece também para casais sem filhos, não é isso? Com certeza. Claro, independente, não é porque tem uns filhos, estamos falando dos filhos aqui em si, que são bênçãos de Deus, mas muitos casais também, que já não conversam mais. Assim, nós sempre conhecemos pessoas ao nosso redor que são casais jovens, que estão juntos há 2 anos, há 3 anos, 1 ano, e que já não tem mais esse contato. Aquele encanto, aquela aproximação se afastou. Então é questão de tempo, se eles realmente não se acordarem, os dois não acordarem para essa relação, esse relacionamento que está invisível, essa separação, ela vai se tornar visível. Né? Então lembrando que assim, quando se torna visível é quando a sociedade já sabe, sua família toda já sabe. Já percebem no olhar do outro a tristeza que está instalado ali. E, como você falou, muitas vezes ele não está percebendo, as outras pessoas que estão ao seu redor estão observando que tem um semblante triste, que tem algo ali naquele relacionamento que não está legal. Uma das coisas mais importantes que a gente, como psicóloga, a gente pergunta para esse casal é aquilo que você falou, como está o beijo? É isso. Porque ele é o termômetro. E muitas vezes esse casal que está sem filho, e aí leva um tempo, vem os filhos, e essa criação desses filhos, a interferência que isso vai dar. Como será, né? Como será a criação, né? Então, em que isso vai influenciar? É importante, Cássia, né? Essa fala, a gente observar que, assim, independente de você ter filhos ou não, até no namoro, a gente vê muitos casais que estão namorando há 2, 3 anos e de repente cai essa rotina. E isso é preocupante, Mas eu até vejo assim, sabe, Cássia, essa rotina ela faz parte do nosso dia a dia em tudo. Observe que mesmo que não seja no relacionamento, é no trabalho, é em todo canto. Então a gente sempre tem que estar inovando em busca assim, desse resgate, né? Você lutar por você mesmo, lutar pelo outro. Agora, claro, né, que isso aí também é assunto para outro dia, é a questão do relacionamento, não ser um relacionamento individual. O relacionamento ele tem que ser para os dois. Então, os dois ele tem que estar ligados um ao outro. Isso é verdade. E quando vai interferindo essa relação junto com aqueles filhos, muitas vezes esse companheiro trabalha o dia todo. E essa mulher, quando ele chega, a primeira coisa que ela faz é trazer os problemas do dia a dia, que aquele marido não estava lá, que aquele companheiro não estava lá para observar aquele filho, e vai trazendo os problemas. E vai interferindo mais ainda nessa comunicação. É verdade, Cássia. É tanto que é tão delicado essa situação, que é onde muitas vezes a gente vê realmente o esposo querer sair de casa. Eu não quero ouvir não, entendeu? Você só me traz problemas. Eu estava tão bem na rua. Escutamos muito essa fala. Né? As tribulações que vão acontecendo nesse relacionamento, né, Mônica? Que infelizmente, Cássia, chega ao ponto, infelizmente em muitos casais, a traição. Por quê? Porque você vai tendo esses comportamentos, esse afastamento dos dois não é algo que aconteceu agora, né? É algo que, assim, tanto o homem quanto a mulher não soube resolver essa situação.
Então essa rotina, essa falta de diálogo, esse estresse do dia a dia, a mulher chegar, ficar falando, o homem por sua vez não tem a mesma maturidade para ouvir e separar. É tanto que é interessante a gente falar o seguinte, vai ter uma dica para vocês que estão em casa agora nos vendo, Cássia, converse fora do seu quarto, alguns assuntos, se é problema, conversa na cozinha, conversa na área, o casal, mas quando chegar no quarto, que tem essa relação íntima entre os dois. Zera. Zere tudo, porque se o seu casamento está dando esses sinais, Cássia, é melhor você prevenir isso agora do que chegar a um ponto dessa separação visível lá na frente. Porque daqui a pouco você está dormindo com seu esposo, ou você está dormindo com a sua esposa, e na verdade vocês estão tendo uma relação de que um já não suporta mais nem o outro. Não querem mais se tocarem, estarem juntos, estarem no mesmo ambiente. Isso vai se tornando muito difícil e complicado para esse casal, né, Mônica? É, com certeza. Por isso que tem que manter essa chama acesa. É um assunto tão gostoso a gente falar de relacionamentos, porque assim, algo que nos faz bem, é sobre o amor. E veja que o nosso dia a dia vai fazendo com que a gente se afaste. É claro que existe o amor próprio que a gente tem que ter. A esposa, a mulher, por sua vez, tem que se amar, não deixar muitas vezes com que esse relacionamento vá fazendo com que você se deprima ou vice-versa. Mas se é algo que incomoda, procure essa ajuda. Tente fazer algo diferente para que chegar lá no ponto, lá no fim, e realmente acontecer uma separação visível, Cássia, a mulher ou o homem diga assim, eu lutei, né? Fiz a minha parte, fui em busca, tentei. Pois é, Mônica, e quando essa separação, ela começa a ser visível? Tem jeito? Tem jeito, sabe? Tudo na vida tem jeito. Eu acredito que tem jeito, sabe por quê, Cássia? Claro, as pessoas estão percebendo, todo mundo já observou, pai, mãe, a sociedade. Então, é algo notório para todas as pessoas. Mas, invista, vai atrás, tenta. Por isso que eu falei, às vezes a gente cria uma situação, bota uma venda em nossos olhos e a gente não consegue enxergar além daquilo. Mas você ouvir, às vezes, uma pessoa experiente, procurar uma ajuda, né? Às vezes a gente não pode descartar um casamento como se descartasse qualquer relação. Não quero mais, eu vou embora, eu vou me separar. Então tem jeito, você tem que ter essa procura, tem que resgatar esse prazer. Agora, claro, os dois têm que analisar. Vale a pena isso que eu quero? Existe o amor? Né? Porque às vezes o amor está adormecido. A gente sabe que a paixão é algo momentâneo, no início, né? Aquela atração. Ela vai até 2 anos, né? Isso. Ou ela transforma-se em amor, ou acaba. Então veja que vai depender muito dos dois. É por isso que o casal nunca pode casar quando estiver apaixonado, né, mãe? Com certeza. Só quando estiverem amando. Amando. Isso é uma dica, viu? Olha só, isso é uma dica para vocês entender a diferença entre a paixão e o amor. E o amor. Porque são coisas diferentes. Na paixão você fica, na verdade, realmente cego. Você vê que ele está errando ou ela, mas eu insisto. Eu vou mudar ele. Isso, e não muda. E a gente sabe que ninguém mudar ninguém, né? Isso é algo importante. A gente vai se adequando de acordo com o relacionamento para aquilo que nos faz bem. De qual modo esse casal que ele está percebendo, um deles está percebendo que essa relação ela está chegando ao fim? O que eles podem fazer? Conversar com essa companheira, mostrar para ela os pontos negativos. O que ele pode fazer, Mônica? Cássia, essa forma como eles vão observando é o dia a dia. Aí você percebe que assim, a tristeza vai chegando, porque é angustiante você viver uma relação onde só um quer andar para frente, onde só um quer crescer, prosseguir e o outro não. Então, é o diálogo, Cássia, você chegar, você tentar expor. Não adianta também a mulher que está sofrendo, vendo o distanciamento, vendo esses sinais, esses sintomas de separação invisível acontecendo. E ela ir lá comprar aquele monte de fantasias sexuais Isso. E usar. Achando que vai resolver o problema e não resolve. Você tem que, na verdade, claro, se você tem essa fantasia e você quer inovar, isso é entre você e o seu companheiro. É o direito que você tem, a liberdade que você tenha, mas para isso os dois têm que estar na mesma sintonia. Então, se um vai percebendo que está começando a ter esses sinais, esses sintomas de separação invisível, você tem que fazer alguma coisa, porque senão vira o comodismo. E o fazer alguma coisa é realmente você dizer assim, não, eu amo meu esposo, eu vou lutar pelo meu casamento, pelo meu noivado. Agora, claro, que não vive, né, possessividade, obsessão. Que seja algo que os dois permaneçam
e queiram ficar juntos. E até porque é preciso que esse casal ele tenha a compreensão de onde começou essa separação invisível. Onde esse casal começou a se perderem nessa jornada. Em que momento? Qual foi a fase? Não é? Porque tudo na vida da gente é fase. É como um relacionamento. Nós passamos por fases no relacionamento. Veja que primeiro vem a paquera, vem o namoro, né? Tem as crises de um ano. Isso, tem todas as crises, Observe que tem casais... A mulher, ela tá querendo mudar esse homem, ela vai percebendo que não consegue mudá-lo. Aí veja que depois de casado tem a crise dos 7 anos, Isso. Então, né, são muitos mitos, na verdade, muitas histórias, muitas lendas e crenças que ouvimos dos nossos passados aí e carregamos até hoje. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses sintomas, com esses sinais, porque são constantes, Acácia. E assim, é algo diário, né? Não existe uma receita pronta. Se você quer inovar, se você quer lutar por esse casamento, vai depender muito dos dois. Isso, é verdade. Mônica, hoje está acontecendo, o uso da droga está constante dentro do meio familiar. E quando muitas vezes essa mulher começa a esconder desse companheiro, e aí vai se gerando mais e mais conflito diante essa situação, essa problemática em que ela está ali inserida e ela não está tendo essa conversa muitas vezes com seu companheiro. É verdade, acontece muito, viu? Hoje em dia percebemos muito, assim, muitos casamentos se desgastando, muitos relacionamentos invisíveis, visíveis também, por conta exatamente desse uso de drogas, tanto de álcool, de drogas, e que vai afastando o casal. Porque, Acácia, vamos pensar nós duas aqui. Imagine só um casal que já não tem esse uso de drogas dentro de casa, tem os problemas, os conflitos, e vem as crises. Isso. Imagina um casal que já tem uma problemática a mais, né? Onde muitas vezes a gente sabe que esse uso de drogas vai acarretar numa agressividade futuramente. Então, assim, é todo um contexto para ser analisado. É tudo isso. Você tem que ver o que é que te faz bem, o que é que está lhe fazendo feliz hoje. Claro que, eu volto a dizer, a gente não pode descartar essas situações. E muitas vezes, Mônica, essa separação invisível, ela está sendo diminuída porque aquela mulher, ela fica doente. Ou aquele companheiro, ele fica adoecido nessa relação. Se cala, silencia. É tanto que é muito delicado, é muito perigoso o silêncio. Muitas vezes você se deprime. A mulher, por sua grande maioria, ela se deprime, ela se cala. Ou para não acabar o relacionamento, porque eu não posso me separar, ou porque eu tenho que aguentar, eu tenho que viver com ele. E isso cada vez mais. É por isso que a gente vê hoje em dia a depressão como a doença do século. Isso. A ansiedade, a síndrome do pânico, os transtornos que estão acarretando aí por conta desses relacionamentos. E muitas vezes, Acácia, nós sabemos que a mulher, ou o homem também, ele tende a culpar o outro, né? Só apontar um dedo e você é o motivo disso, mas é o amor próprio. A gente sabe que a gente tem que ter amor próprio nessa relação. Pois é, Mônica, estamos chegando ao final. Que pena. Foi muito bom, né? Muitas coisas boas. Então é uma energia muito boa falar sobre sexualidade, sobre relacionamento. Eu quero lhe agradecer, muito obrigada por ter vindo. Que ótimo, assim, passou tão rápido, é muito bom. Sempre é bom conversar sobre relacionamentos. Estamos aqui para ajudar, qualquer coisa que precisar. E assim, você que está em casa, faz algo diferente hoje à noite, conversa com teu companheiro. Muda a rotina. Mude a rotina, diga que o ama, não espere só que o outro. E você, homem, também. É verdade. Chegue uma flor, uma rosinha, uma rosa. Né? Pega uma rosa, pede a alguém, um bombom. Às vezes são pequenos gestos que fazem toda a diferença. E você vai ver que aquela chama, Cássia, que estava lá apagadinha, ela vai reacender. Isso é muito bom. Foi um prazer estar aqui e eu que agradeço, Cássia. Muito bem. Então, obrigada. E em outros momentos estaremos juntos. Com certeza. Então você aí de casa, muito obrigada por estar até esse momento nos assistindo com mais um Sexo e Prosa. Falamos hoje sobre separação invisível e você pode mandar também temas para que a gente possa debater aqui. Então, muito obrigada a Deus também pelo privilégio de nos conceder mais um dia feliz. Tchau.